Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar na espinha dorsal da organização do Estado brasileiro, na diferença entre administração direta e indireta. Exato. O objetivo é entender como o governo se estrutura, né? Para entregar serviços e cumprir suas funções. Precisamente. E olha, compreender essa arquitetura é fundamental para a gente perceber como as políticas públicas chegam na ponta, como o poder se distribui. Certo. Vamos focar nos conceitos-chave e nas diferentes peças desse quebra-cabeça administrativo. Perfeito. Então, começando pelo básico. A administração direta. O que exatamente isso significa, assim, na prática? Pensa na administração direta como o próprio Estado agindo, sabe? São os órgãos que integram a estrutura central da União, dos estados, do DF, dos municípios. Tipo ministérios, secretarias. Isso. Ministérios, secretarias estaduais, municipais, a presidência, governadorias, prefeituras e também os órgãos do legislativo e judiciário, claro. Entendi. O ponto crucial aqui é, esses órgãos não têm vida própria, vamos dizer assim. Eles não têm personalidade jurídica separada. São, na verdade, parte do ente que os criou. Ah, claro. Então, quando a gente interage com um ministério ou uma secretaria municipal, estamos lidando diretamente com a União ou o município, certo? Exatamente. Mas e a administração indireta? Parece que aí as coisas ficam um pouquinho mais complexas, né? Sim, um pouco. A administração indireta surge da necessidade de descentralizar certas atividades. O Estado cria ou, às vezes, só autoriza a criação de novas entidades. Novas entidades. Isso. E essa sim, com personalidade jurídica própria. Ou seja, elas podem ter patrimônio, assinar contratos, responder na justiça em nome próprio. Ah, tá. Estamos falando das famosas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Com personalidade própria. Mas isso quer dizer que elas são, tipo, totalmente independentes? Como é que o governo garante que elas sigam os objetivos para que foram criadas? Ótima pergunta. Não existe uma relação de hierarquia direta, sabe? De chefe para subordinado, como a gente vê dentro da administração direta. Não tem hierarquia. Não nesse sentido. O que existe é uma vinculação. A entidade da indireta, ela está ligada a um órgão da direta, o ministério, por exemplo. Entendi. Vinculada. Isso. E esse órgão exerce um controle de finalidade. Também chamam de tutela administrativa ou supervisão ministerial. Basicamente, ele verifica se a entidade está cumprindo seus objetivos legais, mas sem se meter, assim, diretamente na gestão do dia a dia. Essa distinção entre vinculação e hierarquia é chave, então. E a gente ouve muito falar em descentralização e desconcentração. Parecem a mesma coisa, mas não são, correto? Correto. E a diferença é fundamental, viu? Descentralizar é quando você transfere a execução de um serviço ou atividade para outra entidade. Outra pessoa jurídica. Exato. Seja ela da administração indireta, tipo criar uma autarquia para cuidar da previdência, como o INSS, ou até para um particular, por meio de concessões, permissões. Certo. Já a desconcentração é uma técnica interna, dentro da mesma pessoa jurídica. É quando o ministério, por exemplo, cria departamentos, secretarias internas, para distribuir melhor as tarefas lá dentro. Ah, entendi. Desconcentrar é dividir o trabalho internamente. Isso. E descentralizar é passar a bola para outro jogador, vamos dizer assim. Quais são as características que definem cada uma, assim, de forma geral? Bom, todas elas, como a gente falou, têm personalidade jurídica própria. Tem autonomia administrativa, financeira. Claro, sempre sujeitas àquela supervisão ministerial, né? Certo, a vinculação. Isso. Outro ponto comum importante. Via de regra, precisam contratar pessoal por concurso público e fazer licitação para a maioria das suas compras e serviços. Mesmo as empresas públicas e sociedade de economia mista? Sim, a regra geral é essa. Embora elas tenham leis específicas, como a lei das estatais, que traz algumas diferenças no regime de licitação, buscando mais agilidade. E o pessoal delas geralmente é CLT, não estatutário. Entendi. E como elas nascem, é igual para todas? Aí tem uma diferença importante. As autarquias são criadas diretamente por lei específica. A lei já cria a entidade. Direto, por lei. Já as outras três, fundações públicas, empresas públicas e CENs, a lei específica apenas autoriza a criação.
Elas só passam a existir de fato depois do registro dos seus atos constitutivos, tipo estatuto social, no órgão competente. Interessante essa diferença. E na prática, por que o Estado escolheria criar, sei lá, uma autarquia em vez de uma empresa pública? Quais as diferenças marcantes? As diferenças estão principalmente na natureza jurídica e no propósito, né? As autarquias como o INSS, o IBAMA, as agências reguladoras tipo Anatel, Anvisa, elas têm natureza de direito público. Direito público. Isso, desempenham atividades que são bem típicas de Estado. Por isso tem certas vantagens como imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços na maioria dos casos. O pessoal costuma ser estatutário. E as fundações? As fundações públicas, tipo universidades federais, IBGE, Fiocruz, focam mais em atividades de interesse social, educação, pesquisa, cultura, saúde. Elas podem ter regime de direito público, funcionando quase como uma autarquia, ou de direito privado. Aí depende do que a lei que autorizou a criação definir. E as empresas estatais, essas que atuam mais na economia. Exato. Aí entram as empresas públicas, EP, e as sociedades de economia mista, SEM. As duas têm natureza de direito privado. Elas podem ser criadas para prestar um serviço público ou para explorar uma atividade econômica mesmo, competindo no mercado. E qual a diferença entre elas, EP e SEM? A grande diferença está no capital social. Na empresa pública, o capital é 100% público, seja da União, estados ou municípios. Pensa nos Correios, na Caixa Econômica Federal. 100% público. Isso. Já na sociedade de economia mista, o capital é misto, tem dinheiro público e privado, mas o controle acionário, a maioria das ações com direito a voto, tem que ser do Estado. Exemplos clássicos, Petrobras, Banco do Brasil. Entendi. E elas só podem ser SA, né? Sociedade anônima. A sociedade de economia mista, sim, obrigatoriamente tem que ser SA. A empresa pública pode adotar qualquer forma admitida em direito, mas muitas também são SA. E como eu disse, o regime de pessoal delas é o da CLT, e elas têm regras de licitação próprias pela Lei 13.303. Ufa, bastante coisa, né? Mas acho que deu para pegar a ideia central. Temos a administração direta, que é o Estado, agindo pelos seus órgãos internos, sem personalidade jurídica própria. O núcleo duro, né? Isso. E temos a administração indireta, com essas entidades separadas, autarquias, fundações, EPSMs com personalidade própria, que são vinculadas à direta. Mas não subordinadas hierarquicamente. Exato. E são criadas para executar tarefas específicas de forma descentralizada. Acho que entender bem a diferença entre hierarquia e vinculação e entre desconcentração e descentralização já dá um mapa básico dessa estrutura toda. Exatamente. E perceber que o regime jurídico de cada uma, se é direito público ou privado, define muitas regras de funcionamento, sabe? Prerrogativas, obrigações. Isso é super relevante quando o Estado decide atuar na economia, onde precisa equilibrar o interesse público com as regras de mercado. Fica a reflexão, então. Num mundo que busca cada vez mais agilidade e respostas rápidas, como essa engrenagem toda da administração pública brasileira vai se adaptar, né? Pois é. Será que a gente vai ver mais descentralização? Ou talvez novas formas de parceria? Quem sabe um redesenho dessas próprias estruturas? É algo para a gente continuar acompanhando de perto. Com certeza. As nuances são muitas e o debate é constante. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise aprofundada.